Olá, queridos, bom dia, bem-vindo ao nosso Vida Coffee desta quarta-feira. Estamos falando sobre as afirmações que Jesus fez acerca de si mesmo e que nos ajudam a conhecê-lo melhor, a entendê-lo melhor e dessa maneira crer ainda mais. E hoje eu quero compartilhar com você o texto que está em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10. Acompanhe comigo aqui a leitura do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim: Então Jesus afirmou de novo. Lembre que nós estamos falando acerca de afirmações que ele fez acerca dele mesmo. Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tem uma outra tradução que diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu falar uma coisa para você. Pedir ajuda não é desistir. Na verdade, pedir ajuda é se recusar a desistir. Nós precisamos entender a importância de nós não andarmos sozinhos, de nós sermos ajudados, de nós sermos conduzidos, de nós sermos auxiliados durante a nossa caminhada aqui na Terra. Tem pessoas que só cometeram um erro durante a sua caminhada na Terra, foi andar sozinho. Todos os outros erros foram consequências, né? Então, uma vida que avança em fé, uma vida que prospera em fé, né, uma vida que é desenvolvida através da fé, ela requer uma constante transferência da nossa confiança de qualquer outra coisa para a nossa confiança em Deus. Se você quer avançar em fé, se você quer prosperar em fé, se você quer andar pela fé, nós precisamos estar constantemente tirando a nossa confiança de algumas coisas que tentam roubar a nossa confiança e estar colocando a nossa confiança em Deus. E isso precisa ser uma mudança intencional. Nós precisamos ser intencionais quando nós entendemos a importância de mudar, né, a nossa dependência, às vezes de nós mesmos, às vezes da nossa capacidade, às vezes da nossa influência, às vezes das nossas amizades. Se a gente quiser mudar a nossa confiança de qualquer outra coisa e colocar a nossa confiança somente em Deus, nós precisamos ser intencionais. Gente, fé não é sentimento, fé é atitude. Então, todos os dias nós fazemos escolhas sobre em quem confiar, né? E quando nós somos intencionais, nós vamos percebendo que constantemente a gente precisa estar deixando de confiar em algumas coisas para confiar plenamente em Deus. Por exemplo, em vez de você confiar na sua condição financeira, você confiar nas promessas que a palavra tem para a sua vida. Ao invés de confiar na sua condição financeira, no seu trabalho, na sua capacidade de ganhar dinheiro, de ganhar recursos, você confiar na provisão de Deus. Isso não quer dizer que você tem que parar de trabalhar e ficar em casa esperando Deus prover. Não. Mas isso significa que o recurso que chegar à tua mão não vai te impedir de continuar confiando em Deus. Então, quando você tira a sua confiança da sua condição financeira e coloca a sua confiança na provisão de Deus, você está sendo intencional em transferir a sua fé diretamente para Deus. Em vez de encontrar a sua identidade e o seu valor, sabe, naquilo que os outros dizem ao teu respeito, ao invés de você encontrar a tua identidade e o teu valor nas redes sociais, na internet, nos comentários que as pessoas fazem nas suas postagens, você precisa intencionalmente confiar na paternidade de Deus.
Tem gente que define o seu valor por aquilo que os outros falam a seu respeito. E ele esquece que ele é filho do Deus Altíssimo, ele é filho do Deus Todo-Poderoso, ele é filho do Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo conhece. E o que define a tua identidade é a paternidade de Deus sobre a tua vida, não é os comentários que as pessoas fazem a teu respeito. E nós precisamos ser intencionais em tirar nossa confiança disso e colocar nossa confiança em Deus. Porque às vezes, se você observar, você está dando muito mais valor, você está crendo muito mais naquilo que as pessoas falam a teu respeito do que naquilo que você realmente é. Você está confiando, às vezes, muito mais no teu dinheiro, no teu recurso, na tua condição financeira, do que nas promessas de Deus para a tua vida. Né? Então, a grande pergunta hoje é: em que área da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Em que área da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Porque Jesus, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E você vai já entender o que tem a ver essa afirmação de Jesus com essa versão dele, né, essa afirmação dele a respeito de si mesmo, com confiar ou não confiar nele. A grande pergunta é: em que área você tem dificuldade de confiar em Deus? É na tua vida financeira? É na área financeira? Tem pessoas que têm dificuldade de confiar em Deus na área financeira. E por isso elas não dizimam, elas não ofertam. Por quê? Porque elas têm medo de faltar. Elas não confiam na provisão, elas não confiam na providência, elas não confiam na prosperidade, elas não confiam na multiplicação de Deus, elas não confiam no poder de Deus, de não só não deixar faltar, como ainda te fazer abundar muito mais, como diz a palavra. Em que área você precisa confiar mais em Deus? Será se é na tua vida ministerial, na tua liderança? Tem gente que até hoje não está fazendo o que foi chamado para fazer porque não confia que Deus é poderoso para usá-la da maneira que Deus disse que ia usar. Até hoje não confia que Deus é poderoso para abrir a porta que Deus disse que ia abrir. Tem gente que não confia ministerialmente a sua vida nas mãos de Deus. Será que Deus não tem poder para te usar, apesar das tuas falhas, apesar das tuas limitações? Será que Deus não é poderoso para te usar? Será que essas pessoas que Deus tem usado ao longo da história, ao redor do mundo, será que o poder estava nas pessoas? Ou será que o poder estava em Deus? Se o poder estava em Deus, por que você não pode confiar em Deus? Né? Decida confiar no amor e no poder daquele que te chamou. Decida confiar no amor e no poder daquele que te comissionou, daquele que te escolheu. Decida confiar nele. E a maneira mais prática de nós confiarmos é o quê? É nós conhecermos cada vez mais acerca desse Deus em quem está a nossa fé. É por isso que durante essa semana nós estamos refletindo sobre 5 afirmações que Jesus fez acerca dele mesmo, que nos ajuda a conhecê-lo melhor, porque quanto mais profundamente nós conhecemos o Deus em quem nós confiamos, maior é a nossa fé, maior é a nossa confiança, maiores serão as nossas decisões, maior será a nossa ousadia e maiores serão os nossos resultados. Por isso a importância de nós conhecermos quem ele verdadeiramente é. E o que eu acho interessante dessas afirmações que nós estamos refletindo sobre elas durante essa semana é que não foi ninguém que fez a respeito de Jesus, foi ele mesmo. Não foram os discípulos, não foram os anjos, não. É o próprio Jesus que fala acerca de si mesmo. Nós já vimos que ele disse que ele é o pão da vida, nós já vimos quando ele afirmou, ontem nós vimos sobre isso, que ele é a luz do mundo, e hoje ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Né? E aí, quando nós passamos a conhecer mais dele, nós passamos a depender mais dele, porque nós não podemos confiar em alguém que nós não conhecemos.
Você já parou para pensar nisso? Você não confia em alguém que você não conhece. Por isso a importância de você conhecer mais de Cristo. Jesus, quando ele diz eu sou a porta das ovelhas, ele está se revelando aqui para que a gente possa conhecê-lo melhor, para que a gente possa entender um pouco mais profundo quem ele é. Né? Ele é a porta das ovelhas. E há alguns fatos curiosos sobre as ovelhas que eu não sei se você conhece. Por exemplo, as ovelhas elas têm uma excelente visão periférica, ou seja, elas têm uma visão quase de 360 graus. Ela está olhando para cá, mas ela está vendo praticamente até atrás dela, ela tem uma visão muito ampla. Uma outra curiosidade sobre as ovelhas é que a lã de uma ovelha ela cresce para sempre. Se você não cortar, a lã dela vai continuar crescendo. Ela não cresce até um ponto e depois para, não. Ela cresce para sempre. E tem várias curiosidades sobre as ovelhas. Porém, quando Jesus ele afirma que ele é a porta das ovelhas, o que está na mente de Jesus, o que está na mentalidade de Jesus, não é o fato de que as ovelhas, a sua lã cresce constantemente, não é o fato de que as ovelhas têm uma visão periférica. Quando Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas, a gente precisa entender o contexto do que era ser pastor antigamente e o que Jesus está querendo dizer acerca disso. O que estava na mente de Jesus quando ele faz essa afirmação que ele é a porta das ovelhas, era o que? Naquela época, o que acontecia? Os pastores, eles faziam cercados de pedra, né? Eles cercavam uma determinada área com pedras e ficava um espaçozinho pequeno para o rebanho entrar. Quando o rebanho entrava e estava todo ali dentro daquele espaço, aquela porta ela ficava aberta, porque não tinha porta. Não tinha porta, eram pedras, porém, quando as ovelhas entravam, ele não fechava, ele não tampava aquela entrada com mais pedra, não. A Bíblia diz que o pastor que estava cuidando das ovelhas, ele se deitava naquela porta, naquele espaço, ele ficava deitado, e ali ele vigiava e ele protegia as ovelhas contra os predadores. Gente, olha que coisa incrível. Olha o que Jesus está querendo dizer para mim e para você. Quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo, eu sou a proteção que você precisa. Sabe, eu sou a. Porque as ovelhas, eu não sei se você sabe, as ovelhas dos animais que é possível domesticar, as ovelhas são os animais mais vulneráveis e mais indefesas que existem. As ovelhas dos animais domesticáveis, elas são as mais indefesas que existem. Elas se perdem com muita facilidade, elas ficam muito vulneráveis aos predadores. Então, o pastor ele poderia fazer aquele círculo de pedras, deixar a porta para elas entrarem. Depois que elas entrassem, ele colocava mais pedras ali para elas não saírem e ele ia embora. Mas não era isso que ele fazia, porque mesmo deixando as pedras ali para mantê-las unidas, mantê-las ali sem fugir, os predadores poderiam vir, pular e atacar as ovelhas. E o que o pastor fazia? Ele se deitava naquela porta, naquele espaço, e ele se tornava a porta das ovelhas, ele se tornava a proteção. As ovelhas, elas necessitam de orientação e proteção constante, de tão frágeis que são. Você entende o que é uma ovelha agora? Não há espaço para arrogância, não há espaço para autossuficiência no coração nem na vida de uma ovelha. Ovelhas são pessoas que reconhecem a sua fragilidade, que reconhecem, né, que sem a proteção do nosso pastor nós não somos nada. Ovelhas reconhecem que precisam de direção, que precisam de orientação constante, que precisam de um pastor, que precisam de líderes, que precisam de discipuladores, que não querem andar sozinhas, que não podem andar sozinhas. Essas são as verdadeiras ovelhas. Sabe, então, elas dormiam ali naqueles cercados de pedra, sem porta, e a porta delas era o pastor. Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas,
eu sou a proteção, eu sou a provisão, eu sou o cuidado, eu sou o livramento, eu sou a segurança que você precisa. Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta das ovelhas que as protege contra todos os predadores, que lhe dá segurança e que lhe dá vida. Amém? Que você possa se tornar uma ovelha que reconhece a sua fragilidade, que reconhece que precisa de cuidados, e assim ele vai cuidar, ele vai proteger a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Eu quero orar por você, abençoando a tua quarta-feira e lembrando, se você ainda não deu um like, dá uma curtida no nosso vídeo, na nossa transmissão, para que a gente possa expandir essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Também pega o link e compartilha com teus amigos, né? Pega o link dessa série que a gente está fazendo, né, sobre 5 afirmações que Jesus faz acerca de si mesmo e compartilha com os teus amigos, teus colegas de trabalho, tua família, teu GC, tá bom? E assim nós vamos fazendo a mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Quero orar por você agora. Não esquece de curtir o nosso vídeo, a nossa transmissão. Senhor, obrigado porque o Senhor é a porta. O Senhor é a porta não apenas através da qual nós podemos entrar, mas o Senhor é a porta que impede dos predadores entrarem e nos alcançarem. O Senhor é a porta que dá acesso para o teu rebanho, mas o Senhor é a porta que protege o acesso, que protege o teu rebanho. E nós queremos te louvar, porque podemos ter essa porta como proteção, como livramento na nossa vida, a partir do momento que escolhemos ter o Senhor como Senhor da nossa vida, como pastor da nossa vida, como pastor da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, que o cuidado e a proteção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Te encontro amanhã, 6:30 da manhã, em mais uma edição, mais um episódio do nosso Vida Coffee. Até amanhã.